Bom dia, bom dia. Todo mundo de barriguinha cheia? Todo mundo tomou café? Eu acho que a gente podia fazer o seguinte: que tal as crianças saírem dos bancos? O que vocês acham? Hein? Já que amanhã é para nós, crianças. Quem é criança aí? Levanta a mão. Ah, isso aí. Já que é para nós mesmos, então a gente vai fazer uma bagunça aqui agora. A gente está na casa do pai, e na casa do pai a gente pode fazer uma festa, não uma bagunça, não é verdade? Vamos sair do nosso lugar, vamos vir aqui na frente. Eu só achei que teve gente que não sentou. Pode sentar no banco, gente. Ao sentar, ao levantar, não tem problema. Tá bom? Vamos de novo? Vamos acelerar um pouquinho? Cada momento, andamos na presença de Jesus. Cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andamos pelo caminho, e andamos pelo caminho. Mais rápido? Mais rápido. Na velocidade da luz. 1, 2, 3, 4. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Agora corre. E andamos pelo caminho, e andamos pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que dá pra gente fazer mais devagar. Vamos lá? A cada momento, andando na presença de Jesus. As palmas, cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao sentar,
para com isso. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais rápido. Aleluia. Isso. Pode sentar no chão aqui um minutinho. Isso, coloca o vídeo pra gente, Gabriel, por favor. Você pode se assentar. Terça-feira que vem começa agora a nossa nova série de mensagens chamada Tenha Ânimo, e eu gostaria que você estivesse conosco. São palavras maravilhosas relacionadas à palavra ânimo, e nós vamos vê-la em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, onde aparece essa palavra, por que ela aparece e por que Deus diz para a gente ter ânimo. Então eu espero você nessa terça agora, começa às 20 horas aqui na nossa Terça da Esperança. Bom, convide alguém, você vai receber provavelmente no seu celular aí um vídeo, nossa arte, pode divulgar, aproveite para passar nos seus contatos, coloque no seu Facebook, fala: hoje eu vou na Terça da Esperança. Às vezes a gente usa as mídias sociais para divulgar tanta tragédia, tanta coisa ruim, até fofoca. Use para servir ao Senhor, para convidar alguém para estar conosco nessa Terça da Esperança, na nova série de mensagens que nós temos aqui. Outra coisa, você que está vindo hoje pela primeira vez, nós gostaríamos de lhe dar as boas-vindas, e se você está aqui hoje pela primeira vez, a gente quer te dar um presente ao final da nossa celebração. Saindo à direita, nossa equipe de vermelho vai entregar um presente para você. É só você se identificar ali que você já ganha, e a gente quer que você volte outras vezes e esteja conosco mais de uma vez para poder celebrar conosco como família na fé. Hoje nós estamos num dia especial chamado de Celebra Kids Família, que tem por tema frutificar, e por isso nós preparamos um café da manhã bem especial para você vir com seu filho, a sua filha, poder participar de um tempo juntos e poder participar com eles da celebração. Mas na verdade, eu vou confessar para vocês que hoje esse Celebra Kids é uma estratégia para você vir às celebrações do domingo de manhã. Domingo de manhã nós temos as celebrações infantis o tempo todo, e elas têm as salas divididas. Então quando você chega às 9h30, seu filho e sua filha já vai para a celebração delas, e você só vai retirá-las às 11 horas quando encerra a nossa celebração, das 9h30 até às 11h30. Então nós gostaríamos de divulgar a nossa celebração da manhã, porque nós estamos com um pouco de dificuldade de atender o grupo da noite em relação ao estacionamento, banheiros e lugares. E se você sentir a vontade de participar nos domingos de manhã, acho que fica bom você poder participar conosco a partir desse e os próximos, e vir com seus filhos e as suas filhas. Nós gostaríamos que a família tivesse essa prioridade ao domingo pela manhã, 9h30, vir aqui, deixar os seus filhos serem ministrados e participar da celebração. Não venha apenas deixar o seu filho na escola dominical, venha participar da celebração, e depois você vai para a sua casa, e aí você tem a tarde, a noite livre, em família, com seus parentes, para poder desfrutar disso, né? E eu tive uma boa ideia agora, tomando esse café da manhã delicioso. Eu acho que a gente pode fazer isso todo domingo, né? Um café da manhã no estacionamento, caprichado lá. O que vocês acham? Provado? Então, a partir do domingo que vem, bom, eu não tive esse apoio lá do pessoal da cozinha, falaram: pastor, dá muito trabalho para nós por enquanto, não vai dar não. Então, domingo que vem a gente volta à nossa celebração às 9h30 normal, mas a gente gostaria que você estivesse conosco. Aliás, quero agradecer já, porque às vezes no final não dá tempo, toda a nossa equipe, né, do Kids, da cozinha, da estrutura,
todo o pessoal que está trabalhando aí para ficar um dia tão bonito como esse, e vocês vão ver coisas mais bonitas acontecendo aqui hoje, né? Por isso deixa eu correr com os avisos, para a gente não gastar muito tempo. Hoje às 14 horas, se não cair nenhum pingo de chuva, nós vamos sair daqui da frente da igreja para o pedal da igreja. Não esqueça da autorização, se você é menor de 12 anos, e não esqueça, se você é menor de 18 anos, e você de 12 anos para baixo tem que vir com o seu pai e com a sua mãe. Óculos, capacete e garrafinha d'água para dar uma pedalada com o pessoal aqui, tá bom? Outro aviso, quarta-feira, todas as quartas está tendo a celebração dos adolescentes. Olha que tema interessante, influenciadores. Quarta agora, 20 horas, traga o seu filho, sua filha adolescente para participar conosco. Na sexta-feira que vem, dia 21, é o encontro das mulheres com propósito. Então você, mulher, que ainda não recebeu o convite, é porque você não participou do retiro e não estava no grupo lá. E se você ainda não recebeu o convite, é porque você não veio no último. Então nós estamos convidando do púlpito para você, mulher, sexta-feira, dia 21, é o seu tempo aqui. Não esqueça que não pode trazer criança. Nós não teremos estrutura para kids aqui. Então, papai fica com o filhinho, a filhinha, e a mamãe vem curtir com as mulheres aqui nesse lugar. A mesma coisa os homens na segunda, dia 17. Os homens vêm e as mamães ficam com os filhos, e nós vamos celebrar juntos aqui esse tempo de comunhão, homens e mulheres. Está vendo que legal? Tem criança, tem homem, tem mulher, adolescente, fruto maduro. A gente está trabalhando para que as nossas famílias e as gerações possam ser integradas e atendidas na nossa comunidade. E uma coisa interessante que está acontecendo já há algum tempo, e a Josi pediu para fazer isso como representante da Associação Comercial e Empresarial de Sertanópolis, para a gente divulgar. Nós estamos com uma parceria com a Associação Comercial de fazer uma oração no comércio da nossa cidade. Então você, empresário e comerciante, se você ainda não está participando dessas orações, nós queremos convidar. Toda terça às 7h45, ela vai até às 8 horas, tá? 7h45 às 8, com um café da manhã e uma palavra de oração naquele momento ali. 5 minutos de palavra, mais uma oração e mais o tempo de café da manhã. É maravilhoso esse tempo. Então você que é empresário e comerciante e não está participando, venha participar. Pastor, como é que eu sei onde vai ser? Faça contato com a associação comercial, que ela vai passar para você o lugar. Pastor, eu gostaria de receber na minha empresa, queria receber na minha loja, eu queria receber no meu estabelecimento. Fala com a Josi Gobato, na associação comercial, ela que agenda, não é nada pela igreja. Nós apenas vamos ali oferecer um tempo de comunhão com os nossos comerciantes e empresários da nossa cidade, tá bom? Toda terça, 7h45, café com fé, na associação comercial de Sertanópolis. E, último aviso, os jovens estarão se preparando para um encontro no último sábado do mês, chamado DIP. Se você, jovem, não foi convidado ainda, atenção, você está pronto aí com esse convite agora para poder participar conosco. E os diáconos, diaconesas e pessoas que querem trabalhar na ação social, é dia 29 também, às 19 horas, aqui na nossa igreja, tá bom? O Bazar Missionário já aconteceu e a gente quer dizer aqui, muitíssimo obrigado. Nossa, ficou uma coisa maravilhosa aqui, assim, eu entrei no salão, tudo organizado, bonitinho, as meninas de colete, tinha caixa, tinha tudo organizado, as roupas separadas, homem, mulher, crianças, etiquetas. Parabéns aos voluntários pelo trabalho de excelência, ficou lindo, não tinha nem cara de bazar, não tinha nem cara de brechó, estava com cara de loja. Parabéns pelo trabalho. Nós arrecadamos cerca de R$ 3.500 nessas vendas, e nós louvamos a Deus pela participação de todos, pela divulgação, e ainda temos mais produtos que ficaram, que nós vamos fazer futuramente, mas louvado seja Deus por todos vocês que trabalharam e ajudaram a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo. E a equipe da mídia, dia 23/9, uma reunião após a celebração da manhã, 23/9, tá bom? Nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, e nós vamos fazer isso agora com as nossas crianças também aqui na frente. Nós não vamos parar, nós vamos celebrar ao Senhor com mais canções, e enquanto cantamos a primeira canção, você pode vir aqui à frente, trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Vamos colocar em pé nesse momento? Vamos fazer isso? Cumprimente pelo menos 10 pessoas perto de você, dizendo seja bem-vindo, e venha à frente trazer seu dízimo, sua oferta no meio das crianças mesmo, sem problema. E você que nos assiste pela internet, Deus abençoe, obrigado por estar conosco. O nosso coração é a casa de Jesus, amém? Deixa a porta do seu coração bem aberta para o Senhor Jesus entrar. Meu coração é uma casinha e precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de
Jesus. E junto com a nossa família, junto com o nosso irmão, nosso papai, nossa mamãe, nossa vovó, o titio, todos nós podemos servir ao Senhor, nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos cantar ao Senhor junto com a nossa família, tá ok? Então vamos falar assim, ó, eu e minha casa serviremos a Deus. Que bom servir a Deus junto com a nossa família, e nós vamos cantar isso agora. Olha que lindo, gente. Que coisa fofa. A família cantando junto e dançando. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos a Deus. Mais alto um pouco. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo, seremos tudo que Ele quiser, porque Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo, seremos tudo que Ele quiser. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos a Deus. A minha família pertence a quem? Pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo. Agora nós vamos cantar que Ele é lindo, lindo. Quem é lindo? Lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo. Seremos tudo que Ele é santo, que Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo. Vamos cantar de novo que Ele é lindo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Jesus é, porque Ele é lindo, lindo. Seremos tudo que Ele é santo, que Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo. Seremos tudo que Ele quiser. E vamos dizer bem alto: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Vamos aplaudir esse Deus que mora em nosso coração, e nós podemos servir esse Deus lindo, lindo, maravilhoso. E a gente tem que ficar ligado, não só ligado na internet, no Face, no Instagram, mas a gente tem que estar ligado em Jesus. Quando a gente for conectar o dedinho lá no celular, não, vou conectar o meu coração em Deus, vou ficar ligado com Ele.
Depois, numa outra hora, eu vou lá e olho, dou uma passada no dedinho no celular. Mas a gente precisa ficar ligado, conectado em Jesus, porque Ele é lindo, Ele é santo, Ele é maravilhoso, e Ele tem tanta coisa legal para fazer na nossa vida, mas se a gente estiver conectado no celular, no jogo, no tablet, em outras coisas, a gente não vai conseguir ouvir aquilo que o Papai do Céu, aquilo que Jesus quer falar com a gente. Então, que o nosso coração fique, ligado, Wi-Fi, com o Senhor. Amém? Então, meu coração está conectado em Deus. Minha vida está ligada no Senhor. Ok? Amém? Então, vamos cantar isso. Essa canção eu acho que vocês não conhecem. Vai falar que nós temos que estar ligado como a videira verdadeira. A gente tem que estar ligado. O nosso ramo é ligado em Jesus. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Vocês vão ouvir histórias, vocês vão aprender sobre isso. Então vamos ficar ligado. Quem está ligado? Quem está conectado em Deus? Eu tenho que mexer o corpinho para lá e para cá. Jesus? Quem está conectado com o Senhor? Amém. Então nós vamos dar bons frutos, como essas frutinhas que estão aqui. Que a sua vida frutifique muito para a glória de Deus. Amém?
Agora podem se assentar, porque vai ter um monte de surpresa para vocês. Fiquem ligados. Vai, Caju! Vai, vem logo! Você está me atrapalhando! Vou é nada, vou ficar aqui mesmo. Morde que morrendo de vergonha, Morinha. Vergonha de quê, Caju? Tia Dani nem falou nada, que ia ter tanta gente adulta assim hoje aqui. Ai, Caju, Caju, vem logo, Caju. Tá todo mundo olhando. Oi, gente. Tudo bem? Ah, eu sou a Amora. Fala oi, Caju. Oi, pessoal. Bom. Eita, tô com uma vergonha danada dos vocês. Ali no salão do lado, ali, quando eu tô com as crianças, é só criançada. Hoje o trem tá diferente, Mora. Eu amei. É tudo família. Ó, Caju. Caju, você esqueceu a Bé. Cadê a Bé, Caju? Eita, eu esqueci a Bé mesmo. Pera aí, eu vou lá no curral pegar ela. Pera aí. Oh. Vamos, Bé. Bé. Bé, vamos, Bé. Bé. Eles não mordem, Bé. Bé. Vem, vamos. Fala oi pra eles, Bé. Bé. Fala mais animado, Bé. 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 É isso aí, garota. Oxi. Nossa. Mora, eu acho que nós tá no lugar errado. Por Tá quê? tudo cheio de planta, fruto. Até parece sacolão da fazenda. Ai, Caju, você não lê as coisas, né? Não viu o tema do Celebra hoje? Frutificai. Ah, eu vi, era família. Mas o que tem a ver família com fruto? Ah, já sei. Família é tudo pepino e tem um monte de abacaxi. Bebê. Até a Bé concorda. Bé. Ai, Caju. Ai, Bé, só vocês mesmo. Nada disso. Jesus, antes de partir, nos ensinou que se estivéssemos ligados nele, naturalmente iríamos frutificar. Quem tem Jesus no coração, obedece e ama a Deus. Dá muitos frutos. Assim como uma planta, nós somos os ramos e o fruto significa a multiplicação da mesma vida que está presente na planta. Mas como é que eu faço para frutificar? Bom, se já temos Jesus em nosso coração, o que temos de fazer é permanecer nele. Mas então nós vamos ter que ir por servo para dar fruto. Bé. Até a Bé concorda. Tô fora, hein, Bé? Eu não vou, não. Bé. Ai, ai, como vocês estão complicando hoje. Você tem que estar juntinho dele, andar com ele, falar com ele, obedecer ele. Não deixar Jesus de lado em momento algum. Mas então é igual aquela musiquinha que a gente canta, Bé. Bebê. Verdade! Então vamos cantar? Acho que os adultos não conhecem essa música, só as crianças. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Bebê. Bebê, bebê. Bebê,
É? Faz isso não. Não teve graça não. Desculpa aí, pessoal. Juntinho dele. Mora do céu, ela tá estragando toda a música, Mora. Deixa ela, as crianças gostam. É muito bom ter Jesus no coração. Eu entendi, Bé. Eu entendi. Depois do susto, né? Mas, Mora, fala comigo aqui, olha. Lá em casa vai ser muito complicado dar fruto. Lá é toda uma brigaiada só, aquele rolo. Cada um pensa em si mesmo. E olha, igual a tia Andréia falou, todo mundo mexer no celular. E se mexer no tar do celular, der fruto, frutificar, em casa tá lotado de fruta. É, Caju, Bé, não é fácil, mas não podemos desistir. Começa por você. Você será o ramo que permanecerá com Jesus. E as pessoas verão o fruto do Senhor em sua vida. E com certeza, isso fará uma grande diferença. Então tá, Morinha. Eu vou dar um frutão, então. Mas não vai ser abacaxi, não. Olha, até a Bé concorda. Tá tirando eu, Bé? É isso aí, meu amigo Caju. Vamos ficar ligadinhos em Jesus e frutificar, pois Ele disse em sua palavra: eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, agora, vamos aprender um pouco mais sobre o fruto em nós com a Turminha de Cristo. Tchau.
Croquete, ele vai te aceitar sim. Ele é fiel, vai te ajudar. Seja fiel a ele. Fidelidade, disso eu entendo, porque sou a fidelidade. Com Deus, você terá condições de não cometer coisas erradas. Vocês não me conhecem e estão aqui tentando me ajudar? Como isso é possível? Mas só agora me dei conta. Você chegou, apresentou seus amigos, mas não me disse quem você é. Eu sou o amor e nesta manhã eu e meus amigos queremos estar sempre com você e com vocês também. Você quer isso? Eu quero, o que posso fazer? Você precisa aceitar o Senhor Jesus e convidá-lo para entrar no seu coração. E nós iremos junto. Mesmo que você não consiga nos ver com seus olhos, tenha certeza que estaremos ali através do Espírito Santo. Paizinho do céu, me perdoa por todos os males que já cometi e peço para o Senhor entrar no meu coração. Te aceito como meu Salvador e aceito seu fruto também. Amém. A partir daquele dia, a vida de Croquete foi transformada. Seu comportamento mudou, a tristeza foi embora. Por causa dele, seus pais aceitaram o Senhor Jesus e ele passou a ser feliz. Bem, e claro que Croquete passou por muitas aflições, problemas, decepções, mas ele não estava mais sozinho. O fruto do Espírito Santo estava nele. E o processo do seu crescimento
dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos, só que dessa vez não será uma reunião de pais para falar sobre o desempenho dos filhos de vocês. Vocês vão fazer uma prova do 4º ano. E essa prova é a mesma prova que os filhos de vocês estão fazendo nesse momento na sala ao lado. Meio pânico. Na verdade, foi pânico mesmo, né? Porque a gente está acostumado a cobrar e ali a gente ficou meio na posição contrária, né? Sendo cobrado. Acho que ela foi bem, que ela é bem esperta. Nem sonhava aí que ia ter que fazer uma prova e o conteúdo iria ser o mesmo que a minha filha está fazendo, né? Ele deve ter tirado do 0. Vamos ver? Como é que foi a tua prova? Aí eu vou saber, eu vou olhar agora. Fala primeiro. Não, você fala primeiro. Você. Vamos tirar para o ímpar. Quando eu falar já. Ímpar. Pá. Não, assim, já. 7,7. 8. Sua nota? É, a minha nota. 7,3. E Nota 8. 8,5. matemática. Eu acertei também. Ho, 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 ho. Tudo certo. Isso aqui eu te ensinei. Você não sabe fazer conta, minha filha. Você não sabe. Lembra que eu não conseguia fazer os cálculos? É, mas lembra que eu falei pra você montar a tabelinha? Eu montei. Papai sente muito orgulho de você. Ela tirou meio ponto acima da média. Passei de ano. A gente, às vezes, aprende desenhando quando foi da fração, lembra? Pego pizza, pego sanduíche, pego tudo e vou dividindo. Senta com ela pra estudar, é legal que ela brinca. A gente conversa. A gente para, a gente pensa. Eu estudei nesse colégio. Hoje, nesse exercício, vocês botaram na sala e eu tava lá lembrando que eu estava nessa sala fazendo a prova. Então, é loucura. E a partir do momento que você senta, que ele sente que você tá ali, isso ele leva pra vida. Às vezes os pais esquecem que o filho precisa da presença, contato, afeto, carinho, o choro, o abraço. E isso faz muita diferença, não só nas notas. As notas são importantíssimas, mas é pra vida. Essa pessoinha aqui é o amor da minha vida e eu faço qualquer coisa por ele, inclusive estudar história, geografia, ciências, matemática, português. Se teu filho tira 6,5 ou 7 ou 10, a família inteira tirou a nota, porque a família toda é envolvida nisso. Bom, essa é uma campanha que foi feita por uma marca de caneta, mas que se aplica muito bem àquilo que nós queremos promover com o Celebra Kids Família, que é a integração entre pais e filhos. Os nossos filhos cada dia estão ficando mais sozinhos, isolados em seu mundo de conectividade, e tem sido cada vez mais difícil trazê-los para o nosso mundo. Aprendemos a distribuir a nossa vida entre mundo de adultos e mundo de crianças, quando na verdade existe uma integração entre esses. Até que eles se tornem adultos, eles estarão ligados ao nosso mundo e nós no mundo deles, e infelizmente isso não tem sido uma tarefa fácil. Por isso que a igreja ela entra como um elemento regulador, porque ela tem essa proposta de colocar os adultos aqui sentados para que vejam um pouquinho do mundo delas. Na igreja a gente poderia inclusive falar assim, olha, é um culto infantil, isso não é um culto bíblico, mas quem disse que culto bíblico é um culto de adultos? Jesus disse certa vez que da boca dos pequeninos se suscita o perfeito louvor. Quando um pequenino como esse está cantando aqui à frente, nós estamos diante do mais alto nível de adoração que a gente pode encontrar. Jesus disse isso. Portanto, se você fica um pouco escandalizado de gente dançando aqui na frente, de crianças interagindo, de um grupo de fantoches aqui trabalhando, ou de teatro num culto matinal, talvez você ainda não entendeu o propósito que nós queremos como essa igreja, que é que a família esteja juntos. Nós não queremos apenas a mulher vindo na igreja, nós não queremos apenas as crianças vindo à igreja,
Nós não queremos apenas o homem vindo à igreja, nós queremos a família, o pai, a mãe, os filhos, a família vindo à comunidade, para poder servir e adorar o Senhor. Por isso é pedagógico, é um ensinamento. E esse vídeo mostra muito isso. Se nós aplicássemos uma prova hoje, surpresa nesse lugar, sobre o conteúdo da vida do seu filho, será que você seria aprovado? Será que você teria nota boa? Se apresentássemos hoje uma prova do ensino deles, ou do material que eles estão aprendendo na escola, será que você saberia o que eles estão aprendendo? O que eles estão fazendo na escola agora? Eles estão juntando as sílabas? Eles estão aprendendo a letrinha? Estão fazendo letra cursiva? Estão aprendendo os numerais decimais? Eles estão aprendendo aula sobre geografia? Estão aprendendo aula sobre história, sobre ciência? Estão aprendendo agora sobre o ciclo da água ou a fotossíntese? Será que eles estão aprendendo sobre o teorema de Pitágoras? Ou já estão avançando para as ideias de Heidegger, Martin Heidegger? Será que eles estão aprendendo sobre filosofia? O que o seu filho está aprendendo na escola? Se você não sabe o que ele está aprendendo na escola, é provável que o seu mundo de adulto não tenha visitado o mundo de criança, de adolescente, de jovem, que você tem dentro da sua própria casa. Se nós aplicássemos uma prova, talvez a nota seria 0 para você. Porque pais que aprendem a viver juntos, e mães que aprendem a viver junto com seus filhos, aprendem mais e têm capacidade de tirar nota boa, não apenas na escola, mas também na vida e na educação dos seus filhos. Queridos, nós estamos terceirizando a educação da casa. Nós estamos lançando isso para os avós, lançando isso para o Estado, lançando isso para os pedagogos e psicopedagogos, jogando isso para terapeutas, jogando isso para pastores e professores de escola dominical, quando na verdade a educação e a ministração da casa é nossa como pais. Então o propósito dessa manhã é nos ligarmos a isso e entendermos que para frutificar a gente precisa aprender a plantar. Só há colheita onde há plantios. Vamos lá, crianças, repitam aqui comigo aqui na frente, olha lá. Diz assim comigo: só há colheita onde há plantio. Em outras palavras, eu só consigo colher aquilo que eu plantei. Não há como fazer diferente. Isso se chama de lei da semeadura. A lei da semeadura é o seguinte: eu só consigo extrair aquilo que eu plantei. Por exemplo, você pode escolher o que você vai plantar, mas nunca você vai conseguir escolher o que vai colher. Depois que você jogou a semente na terra, você não tem outra opção a não ser colher aquilo que você lançou na terra. Então vou repetir para você: você pode escolher o que você vai plantar, mas depois que você plantou, você não pode escolher o que vai colher. Quer um exemplo disso? Crianças, como é que eu sei que eu vou colher laranjas? Quando eu plantei o quê? Laranja? Ué? Mas e se eu pegar uma semente de melancia e jogar no chão? Não vai nascer laranja? Não. Mas por quê? Porque semente de melancia dá o quê? Melancia, né? Mas vamos supor que eu pego uma semente de limão, é mais parecido. O pé de limão e de laranja, quando não tem fruta, é igualzinho, já viram? A mesma folhinha, o mesmo caule, o mesmo tronco, tudo igual. Agora, se eu jogar uma semente de limão no chão, será que agora eu vou conseguir colher laranja? Mas e se eu começar a regar e falar assim: laranja, laranja, e começar a torcer para nascer laranja, vai nascer? E se eu trazer um pastor para fazer uma oração na sementinha que eu lancei lá? E o pastor vai lá e fala: Senhor, abençoa essa semente de limão, que um dia seja laranja. Vai dar certo? Também não dá certo. E se eu chamar um psicólogo e começar a atender aquela sementinha de limão e começar a falar: Senhor limão, eu estou aqui para dizer que a sua identidade está deturpada. A sua identidade é de laranja. Você parece limão, cheira limão, tem gente, mas eu estou aqui para te dizer que você é uma laranja. Vai dar certo? Vai continuar sendo o quê? E se eu trazer uma pessoa, sabe aqueles assim, agora os adultos vão saber, o mundo de adulto, um agente motivacional, ou um palestrante motivacional, e ele chega para o nosso pezinho de limão plantado, que ele parece uma laranja quando está nascendo, e aí o palestrante motivacional vai na nossa plantinha e começa a dizer: eu tenho certeza que um dia você vai ser uma laranjeira. Você pode parecer como limão, mas eu vejo o seu futuro, eu vejo adiante, eu vejo laranja em você. Então repita comigo: eu sou uma laranja, eu sou uma laranja. Isso, uma salva de palmas às laranjas. Vai funcionar? Vocês estão vendo? Porque aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Aquilo que eu joguei no solo, eu posso fazer oração por isso, eu posso fazer terapia por isso,
Isso tudo pode contribuir e ajudar, mas o que eu plantei, eu vou colher. E tem gente que está na igreja e está triste porque está passando por um período de colheita. Você plantou, meu irmão, mas uma hora vai passar essa safra ruim. É que nem a safra da soja, o milho que nós sofremos agora com a estiagem. Estava lá, estava feio, mas passou agora. As máquinas tiraram, o solo ficou limpo. E agora? Eu vou ficar pensando, ai, minha colheita de milho. Não, agora é hora de lançar o soja, é hora de orar pela chuva, é hora de jogar o adubo, de trabalhar com os insumos, é hora de arar a terra, é hora de preparar para uma nova colheita. Eu não posso viver do fruto passado, porque o que eu joguei no solo vai brotar e vou colher, mas eu não posso ficar escravo disso, eu preciso semear outra coisa. Portanto, a mesma medida que eu estou colhendo, eu também estou plantando. Eu sempre digo que a minha vida é uma colheita e semeadura constante. Hoje eu estou colhendo os frutos que eu plantei ontem, mas hoje eu estou plantando os frutos que eu vou colher amanhã. Você entendeu essa dinâmica? Hoje eu estou colhendo os frutos que eu plantei ontem, pode ter sido ruins, mas hoje você está aqui nessa igreja. Hoje você está ouvindo a palavra, hoje você viu o teatro, hoje você viu o Caju, a Amora e a Bé explicando como dar frutos, você viu a turminha de Cristo mostrando os frutos do Espírito, você ouviu as canções, você está ouvindo essa palavra, hoje você pode plantar novas sementes e dar novos frutos. Portanto, como é que eu sei que eu vou colher laranja? Se eu plantar semente de laranja. O que você quer colher na sua vida? O que você quer colher na sua casa? Agora, crianças, eu quero pedir para vocês fazerem um favor, fiquem em pé, por favor, crianças, isso. Nós vamos fazer a memorização de um outro versículo aqui, que é da lei da semeadura na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá comigo? Não se deixe enganar, repita. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Esse é o texto dessa manhã. De Deus não se zomba, não se tira sarro de Deus, não se brinca com Deus. O que você planta, você vai colher. E o que você tem plantado na sua casa? O que você tem plantado na sua família? O que você tem plantado na sua estrutura familiar? Eu quero fazer uma pergunta. Qual fruto você gostaria de colher em sua família hoje? Crianças, olha aqui para mim um minutinho. Qual fruto vocês gostariam de colher na família de vocês hoje? Pensa. Pensou? Pensa comigo, olha lá. Coloca a mão no coração assim. E vamos pensar. Não, no coração não, assim ó, na mente assim ó. Pensa. Qual fruto você gostaria de colher na sua família? Amor, paz, alegria, amor, carinho, respeito. O que você quer? Agora vai lá e senta com seu pai, e com a sua mamãe. Senta lá com o papai e com a mamãe, pode voltar com eles lá agora. Senta lá que a gente vai fazer um negócio junto. Isso, acha o pai e a mãe lá, senta com eles, por favor. Pensa no fruto que você escolheu aí. Leve esse fruto. A equipe de louvor já pode subir aqui para mim, por favor. Vocês vão receber agora um fruto. E eu quero que você, como família, converse com seus filhos agora. E pergunte para eles, para sua esposa e para o seu marido. Agora. Qual fruto que nós precisamos na nossa casa? Não é o que vocês têm. É o que vocês precisam como família. Isso, pode conversar agora, como uma família aí. Como mãe, se você está só com a sua filha, se você está sozinha sem o marido, se você está com o marido, se você está sem filhos aí, pode fazer isso também, tá bom? Pai e mães que estão aqui sozinhos podem fazer isso. Vocês vão receber um fruto agora e uma caneta. E vocês vão pensar qual fruto vocês estão precisando na sua casa. Qual fruto que vocês querem na família de vocês. Não precisa ser o fruto do Espírito que foi falado aqui, amor, alegria. Pode ser carinho, tempo, pode ser paz, pode ser bondade, pode ser perdão. O que é que vocês estão precisando na casa de vocês? Um só, um fruto, para não ficar muito tempo esperando. Escolha qual é o fruto que você quer colocar no altar do Senhor. Escreva nesse frutinho, olha que lindo ele aqui. Coloque o fruto que você quer na sua casa nesse fruto. Escreva aí, por favor. Converse com os filhos, pergunte para ele qual fruto que ele quer, você vai entender isso. Pergunte para o marido, o que você acha que a gente está precisando em casa? Pergunte para a esposa, pergunte agora como família, qual é o fruto que vocês precisam?
Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Eu quero orar com você. Esse fruto revela muitas coisas. Quando você pergunta para o seu filho o que está faltando na nossa casa, que fruto a gente gostaria de colocar lá na presença do Senhor, isso revela muitas coisas. Interessante que eu perguntei para os meus filhos aqui, o que a gente pode colocar como fruto na nossa casa? E meus filhos falaram, tempo juntos. Olha que coisa boa, tempo juntos. E isso revela muitas coisas para nós. Deixa o seu filho falar, deixa a sua filha falar, deixa a sua família expressar qual é o fruto que está faltando na nossa casa. E eu espero que você escreva agora com o seu coração aberto, que Deus vai ministrar na sua vida. Vamos orar juntos? Pegue sua mão, a mão do seu filho, da sua filha, está aí pertinho de você. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, nós estamos como família na sua presença. Nós queremos pedir, Pai, que esse fruto que escrevemos aqui venha aparecer na nossa casa, venha acontecer na nossa família. O amor, o perdão, a paz, a bondade, o tempo, o carinho, a amizade, as brincadeiras. Deus, que venha aparecer esses frutos na nossa casa, porque nós estamos decididos a colocar essas sementes no nosso solo hoje. Pai, enquanto somos ministrados através dessa canção, vai visitando as nossas famílias, vai fortalecendo as nossas casas, e que os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, possa ser dado a essa igreja como família na fé e como famílias espalhadas sobre Sertanópolis. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos a sua presença e a tua intervenção, e que os frutos venham sobre as famílias dessa igreja, sobre essa casa, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, tem 2 árvores aqui na frente. Você virá aqui, papai e mamãe, junto com os filhos, e vai colar o fruto na árvore enquanto cantamos essa canção. Pode vir colar e venha cantando com a gente. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Nós te agradecemos, Jesus. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas. Te agradecemos, Jesus. Os milagres que ainda há de operar. A minha família Abençoe, Senhor, as famílias dessa igreja. é bênção do Senhor. Nossa casa é uma bênção, Deus. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha
Vamos dizer isso juntos. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família. Vamos ficar em pé e vamos cantar só as vozes, isso, vamos dizer juntos. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família, obrigado, Jesus, é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Nós vamos encerrar o nosso Celebra Kids Família. E vocês vão receber um presentinho agora, uma lembrança desse dia. Pode colocar a tela para mim, Gabriel, por favor, onde eu parei, que eu quero mostrar uma coisa para você. Você pode se assentar mais um minutinho, que fica mais fácil para a gente entregar os presentes. Eu quero mostrar uma coisa para você muito interessante. Todo fruto começa com uma... Isso, vou perguntar de novo. Todo fruto começa com uma semente. A princípio, a semente não parece ser aquele fruto. Por exemplo, aquele caroço de abacate, não podemos imaginar que vai ser um abacateiro daquele tamanho, daquela magnitude. Uma pequena sementinha de melancia, a gente não imagina que pode dar dezenas e centenas de melancia no mesmo ramo. Apenas aquele pequenininho, a semente de uva, pode gerar uma grande parreira. A gente não imagina o que uma semente pode gerar. E Jesus falou sobre isso, sobre a fé. Ele falou que a fé é com o tamanho de um grão de mostarda. Quantos aqui já viram um grão de mostarda? Levanta a mão, só para eu saber. Aí, tem gente que não viu. Hoje vocês vão ver, vão ganhar um grão de mostarda desse presentinho que a gente separou para você. Jesus falou, a fé é como um grão de mostarda, pequenina, mas quando é lançada no solo, ela fica gigantesca e fica grandiosa. Portanto, eu quero dizer para você, para encerrar esse Celebra Kids Família, o Frutificai, uma pequena semente pode fazer uma grande diferença. Tire o celular na sua casa e você vai ver uma grande diferença. Desliga o Facebook e você vai ver uma grande diferença. Pare de gritar na sua casa e você vai ver uma grande diferença. Pare de falar palavrão. Pare de brigar na frente dos seus filhos, você vai ver uma grande diferença. Pare de xingar. Pare de amaldiçoar, de reclamar, você vai ver uma grande diferença. Comece a abraçar, colocar no colo. Sente para fazer tarefa junto. Saia para um dia para passear no parquinho e você vai ver uma grande diferença. Uma pequena semente pode fazer uma grande diferença. Uma semente de grão de mostarda, vocês vão ver o tamanho que ela é. Ela encobre o ser humano. Chega a encobrir o homem quando lançada no solo. Isso aqui é uma plantação de mostarda na Índia. E aí tem um agricultor andando no meio da plantação de mostarda. E eu quero que depois você abra a sua lembrancinha e veja o tamanho do grão de mostarda, o tamanho da semente. Vocês vão ganhar isso aqui hoje, para lembrar de que pequenas atitudes podem fazer grandes diferenças. Pequenas sementes podem dar grandes frutos. Da mesma maneira como coisas pequeninas que você está fazendo hoje pode estragar sua família, seu futuro. Coisas pequenas que você decida fazer hoje pode mudar a sua história, a sua vida. Decida tirar o álcool da sua vida. Decida tirar a distância dos filhos da sua vida. Decida tirar a bagunça da sua casa. Decida tirar a ofensa, a agressividade. E você vai ver uma grande transformação. Nossa equipe está passando entregando para as famílias agora a lembrancinha. Pode dar bastante, tá bom, pessoal? Vai entregando, não deixa sobrar não. Entrega para todos que quiserem, aí vai passando. Isso, pode entregar. Acho que nós temos o suficiente para todos levarem uma lembrancinha dessa para casa. Pode ir entregando aí. E você vai ganhar agora. Isso é uma lembrança de que pequenas sementes dão grandes frutos. E pequenas atitudes podem trazer grandes mudanças. A gente pode fazer isso hoje, como família, como Celebra Kids Frutificai, como povo de Deus. Nós queremos famílias fortes,
estruturadas e abençoadas, que amam seus filhos e que amam a Jesus na nossa comunidade. Isso. Todos receberam? Nós vamos encerrar essa celebração com esse ato profético. Vamos colocar em pé, por favor? Se você não recebeu, procure nossa equipe ao final da celebração. Estarão aqui na frente, no fundo, e receba seu grão de mostarda, que é o sinônimo de uma pequena semente que pode fazer uma grande obra. Uma grande plantação de mostardas é o resultado de um pequeno grão. Feche os seus olhos. Senhor, nós profetizamos como família que a mudança e a transformação vai vir na nossa casa. E nós vamos orar agora, Pai, pelos nossos filhos e nossas famílias. E vamos profetizar que essa pequena coisa que hoje capturamos do nosso coração será a grande transformação do nosso lar em nome de Jesus. Quero chamar a Vanessa que vem aqui à frente. Ela vai orar pelas famílias aqui nesse lugar e vai pedir que Deus encha com a graça e adube a semente que vocês vão lançar hoje no solo para frutificar e abençoar sua família. Senhor, tudo que aconteceu aqui esta manhã, Pai, é para nós olharmos, nos determos a Sua palavra, rendermos aos Seus pés e declararmos como um ato profético aqui esta manhã, que toda a nossa casa é do Senhor, que essa semente plantada no nosso coração, isso que nós recebemos aqui, é apenas simbólico, mas nós, como um ato profético, declaramos que todas as nossas famílias que aqui estão representadas esta manhã são do Senhor, pertencem ao Teu reino. Gerações serão levantadas aqui nesta igreja para glorificar o Teu nome. Pessoas que nem nasceram ainda, Jesus, farão a diferença nesta terra, serão enviados às nações. Nossos filhos serão restaurados. São aqueles que profetizarão bênçãos, libertarão pessoas, tirarão pessoas do cativeiro, levarão as suas palavras às nações. Nós cremos nisso nesta manhã, que o frutificai é do Senhor Jesus, que o frutificai, que é aquilo que nós plantamos, nós colhemos, nós colheremos no futuro. E Senhor, nós te agradecemos pela nossa família, do jeito que ela é, Pai, imperfeita, Deus, imperfeita, mas que em nome de Jesus esta manhã, seja perfeita aos seus olhos, seja restaurada aos seus olhos. Fecha a nossa boca, Deus, como mãe, que muitas vezes amaldiçoa os nossos filhos, traz desgraça aos nossos filhos. Fecha a nossa boca em nome de Jesus esta manhã. Mães gritentas, mães que proferem palavras amaldiçoadoras, mas que em nome de Jesus sairão daqui com palavras de bênção aos seus filhos, aos seus netos, às novas gerações que aqui serão levantadas. E pais, que em nome de Jesus, pais aqui, saiam sacerdotes dos seus lares, sejam impactados pela sua presença, sejam impactados pela sua palavra, que em nome de Jesus, pais aqui, frutifiquem dentro de suas casas, frutifiquem dentro dos seus lares, sejam verdadeiros sacerdotes, que tomem uma posição de honra dentro desta igreja, que tomem uma posição dentro dos seus lares, que em nome de Jesus, pais não sejam agressivos, violentos com seus filhos e esposas, mas tragam o amor que só vem de Ti. Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor Jesus é aquele que liberta a nossa casa, que transforma os nossos lares, e que em nome de Jesus transfere toda a bênção dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos glorificar o nome dEle. Vamos dar uma salva de palmas àquele que é digno da exaltação desse lugar, Jesus Cristo. Amém. Eu queria que você, antes de sair, que você cumprimentasse uma família próxima de você e dissesse: frutificar em nome de Jesus.
Deus abençoe, uma boa semana. Vamos continuar cantando a minha família.